Já você, alguma vez, procurando determinado endereço, sentiu-se confuso, perdido, para então descobrir que você estava precisamente no lugar e na hora em que você deveria estar? Já você alguma vez sentiu-se injustiçado, mal compreendido, e então, em amargura e queixa, para sua surpresa, os aparentes reveses sofreram uma mudança. E quando tudo parecia dar errado, novas circunstâncias mostraram que a sua primeira análise estava errada. E que tais situações foram para o seu benefício. Algum plano deu errado? Um castelo destruído? E em meio das vidraças partidas, você compreendeu, para sua surpresa, que precisamente aquilo que era considerado uma perda tornou-se ganho. Algumas vezes consideramos tais eventos apenas como golpes do acaso, coincidências desconectadas. Mas para aqueles que estão nas mãos de Deus, buscando em sinceridade, viver em conformidade com a sua soberana vontade, não há coincidências. Os golpes do acaso tornam-se pela ação divina cobreiras de Deus, para executarem os seus propósitos. Os cristãos têm uma palavra para isso, e a palavra é providência. O histórico Catecismo de Heidelberg descreve a providência divina da seguinte forma: pelo seu permanente e infalível poder, Deus sustenta os céus e a terra e todas as criaturas, e assim os governa de tal forma que cara ou coroa, chuva ou seca, anos de fartura ou períodos de fome, saúde ou doença, prosperidade ou pobreza, todas as coisas de fato nos vêm não por chance, mas de mãos paternas. Para Ellen White, se recebida com fé, as provações da vida, os golpes duros, tão difíceis de serem suportados, provar-se-ão uma bênção. E ela chega a dizer que as provações são, na verdade, coobreiras de Deus. Efésios capítulo 1, verso 11, fala do propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo o próprio Jesus, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E nem mesmo um pardal cai sem que isso seja do conhecimento do Pai Celestial. Mateus capítulo 10, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 28, um texto frequentemente citado, o apóstolo Paulo exclama triunfante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O texto não disse que todas as coisas são boas, o texto disse que todas elas cooperam juntamente. Na verdade, na minha tradução do texto, não são as coisas que cooperam, não são as coisas que trabalham, mas Deus é que trabalha através de todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, somos exortados a nos regozijar sempre e em tudo dar graça, porque essa é a vontade de Deus. Você ama a Deus? Tem você ouvido o chamado de Cristo? Descobriu você o propósito de Deus para a sua vida como seu filho? Se é assim, você pode ter certeza de que todas as coisas boas e as coisas más, sol e chuva, cara ou coroa, em todas essas coisas Ele trabalha para o seu bem final. E é claro que muitas vezes os caminhos de Deus são misteriosos e o seu significado oculto aos nossos olhos. Há capítulos na vida de leitura difícil. Eu sei que muitas vezes você pode se alegrar em momentos especiais, se regozijar e celebrar neles, quando tudo parece dar certo, quando todas as coisas parecem arranjadas para o seu bem. Contudo, eu também sei que há outras ocasiões, quando tudo parece dar errado, onde Deus não parece fazer qualquer sentido,
quando as perplexidades e as complexidades da vida parecem organizadas contra você. Mas ainda assim podemos recuperar nossas forças, sabendo que Deus não perdeu você de vista, ou o controle das coisas, sabendo que todas as coisas, mesmo as coisas não compreensíveis, aparentemente sem qualquer sentido, em todas elas, Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. E assim, indiretamente, todas as coisas passam a cumprir um propósito na vida dos filhos de Deus. Não é de admirar que o apóstolo Paulo pudesse cantar à meia-noite hinos de louvor, com o corpo ferido e ensanguentado pelos açoites romanos, e ainda poderia convocar os cristãos a em tudo dar graças. Observe, em tudo, não por tudo. Em tudo dai graças, não por tudo, certamente. Escrevendo da prisão, um pouco antes da sua execução, dando um relatório dos reveses que se haviam abatido sobre ele, o apóstolo pôde afirmar: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo nas minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente e sem temor. A análise final de todas as suas tribulações para Paulo tinha saldo positivo: a perseguição, a nudez, a fome, os perigos, o abandono de amigos, a indiferença de irmãos. Essas coisas nunca o desanimaram. As próprias cicatrizes dos açoites eram vistas por ele como marcas, ou as marcas do Senhor Jesus Cristo no meu corpo. Para Paulo, tais cicatrizes que cobriram o seu corpo, eram como divisas de honra da sua dedicação a Cristo. Tudo isto era possível para o apóstolo, porque em sua compreensão ele nunca esteve à mercê do acaso, como um navio avariado, sem rota, em meio à procela e à escuridão de uma noite tempestuosa. Para Paulo, tudo na sua vida era parte de um projeto. Cada ponto, cada contraponto, um bloco cuidadosamente talhado e ajustado no edifício do seu chamado. Para ele, dias bons e dias maus eram parte da providência divina, planejados para o cumprimento da sua vocação em Cristo. E assim, tanto mais me gloriarei nas minhas fraquezas, dizia ele, porque quando estou fraco é que estou forte, para que em mim se manifeste o poder de Cristo. Eu entendo que para aqueles vivendo numa era de objetivismo científico, acostumados a analisar todas as coisas em termos dos 5 sentidos, realidade passa a ser ou ser visto como aquilo que nós sentimos, vemos, ouvimos e apalpamos. É difícil aceitar ou crer que a verdade de Deus eleva-se acima da realidade humana, quando o ensino bíblico da providência divina parece abstrato e difícil de ser aceito. Ajuda-nos a ver como Deus agiu na vida dos seus filhos, na vida do seu povo. E a narrativa bíblica está repleta de exemplos, de incidentes, de histórias, de situações que devem ser vistos do ângulo divino, porque se vistas do ângulo meramente humano, poderiam ser entendidas senão, ou não poderiam ser entendidas senão como fracassos e tragédias, golpes desconexos do acaso ou do capricho humano. Contudo, quando nós observamos tais experiências na sua totalidade, além da cortina da história comum, tais situações ganham novas proporções para se tornar instrumentos daquele que aparentemente trabalha no complexo xadrez dos eventos, os mistérios da sua providência. Então, em muitas circunstâncias, através dos anos, ouvido pessoas dizerem: Deus ouviu as minhas orações. E tenho pensado, o que elas querem dizer com isto? Elas querem dizer, quando afirmam, Deus ouviu as minhas orações,
elas querem dizer que receberam cura, um emprego, sucesso. Mas eu tenho muitas vezes me perguntado, e Deus não ouve as nossas orações, quando em lugar de nos dar aquilo que queremos, dá-nos o que necessitamos, aquilo que a longo prazo faz maior sentido. Eu gostaria nessa manhã, irmãos, de considerar brevemente alguns aspectos da vida de um dos mais ilustres personagens das Escrituras, José. José inicialmente aparece na cena bíblica, na narrativa sagrada, como o filho querido de Jacó. Ainda jovem, José parece ter um senso do seu chamado, da sua vocação, do seu destino do ponto de vista bíblico. E essa percepção manifesta em sonho, ou nos seus sonhos. O favoritismo do seu pai resulta, aliado àqueles sonhos de sucesso, estas coisas resultam no ódio obstinado dos seus irmãos. A inveja, amigos, é má conselheira. Lançado em um poço por seus irmãos que planejavam matá-lo, pela instigação sobretudo de Simeão e de Judá, José é providencialmente salvo pela intervenção de Rúben, o seu irmão mais velho. Aos 17 anos, ele é vendido aos mercadores ismaelitas, beduínos, que surgem no momento exato. José observou pela última vez as colinas da sua infância, que se perdiam à distância, cada vez mais longe. No Egito, José é providencialmente vendido a Potifar. Providencialmente, um alto oficial de Faraó, o governante do Egito. Por sua integridade, ele é lançado na prisão, sem qualquer defesa, sem qualquer possibilidade de escape ou sem qualquer esperança. O presente e o futuro não poderiam parecer mais desesperadores e sombrios. Nenhuma perspectiva, a história para ele parecia terminar ali. Na prisão, Deus deu-lhe a habilidade de interpretar os sonhos de 2 prisioneiros. Mas isso também não lhe parecia de qualquer importância, porque um é morto e o outro logo se esquece do jovem hebreu. Entretanto, quando o drama é visto em seu longo alcance, as linhas que parecem pontas soltas, sem qualquer relacionamento ou propósito, começam a tomar forma. 2 anos mais tarde, Faraó tem um sonho que grandemente o incomoda. José é trazido à presença do rei e dá-lhe o significado dos seus sonhos. Os eventos absurdos começam a tomar uma direção completamente inesperada. José é feito o segundo homem mais importante e poderoso do Egito. Eventualmente, como fica claro mais tarde, é precisamente a sua intervenção que salva da morte por fome a sua família, a família do seu pai, o povo que Deus escolhera como depositários do concerto, depositários dos planos divinos, e de cuja linhagem viria até o Messias. O reencontro com os seus irmãos ganha traços dramáticos. Eu li essa história muitas vezes para o meu pai, e nenhuma vez ele pôde evitar as lágrimas nos olhos. Confesso que a história de José provoca em mim fortes emoções. Leia os capítulos 42 a 45 de Gênesis. Os detalhes não poderiam ser mais comoventes. Imagine quando José reconhece os seus irmãos sem ser reconhecido por ele. Eles nunca poderiam imaginar a virada dos eventos. Nunca poderiam conectar o irmão vendido por eles há muito desaparecido com a figura desse alto oficial de quem agora eles dependem. Gênesis 42, verso 9, e então José lembrou-se dos sonhos que ele havia sonhado. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar.
Gênesis 42, 21 a 24, nossos pecados. Aqui nós temos o relato sumariado dessa reunião que os irmãos de José têm para discutir aquilo que era pedido deles. Nossos pecados, amigos, têm uma forma cruel de nos encontrar. Confusos, os seus irmãos, diante da exigência de trazerem o irmão mais novo, começam a discutir, começam a reencenar a venda de José, a mentira ao pai, o fardo de dor que havia sido colocado sobre o velho pai. Já viram que nessa história, um capítulo que aparece no meio aí, falando do casamento de Judá e Tamar, quebrando a sequência da história. Ellen White esclarece que o próprio Judá, um dos maiores articuladores, ou o principal articulador da venda de José, não pôde suportar a dor vista no seu pai. E ele se afasta. E aí o capítulo entra na história, a história do seu casamento. Confusos, os seus irmãos, diante da exigência de trazer o irmão mais novo, começam a discutir e a reencenar a venda de José, a mentira ao seu pai, a consciência culpada, sem perceber que José entendia perfeitamente o que eles estavam falando, porque toda a conversa havia sido intermediada por intérpretes. Afinal, o peso das emoções se torna insuportável. Capítulo 42, verso 24, diz que José retirou-se deles e chorou. A forma verbal aqui no hebraico é o modo intensivo. O Piel, consulte depois com o professor Reinaldo, o que significa choro convulso. De fato, nessa história nós temos 5 referências às lágrimas e ao choro. Mais tarde, em seu reencontro com o irmão Benjamim, nas poucas palavras trocadas, capítulo 43, verso 30, José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou chorar, e entrou na câmara, e ali chorou. Contudo, o arremate da história é de extraordinária beleza, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos aterrorizados. 45, verso 1, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Fazei sair a todo varão, e ninguém ficou quando ele, José, se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam paralisados diante da sua face. Eles não tinham a menor chave para compreender o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Não podiam crer naquilo que eles viam. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, achegai-vos a mim. E achegaram-se a ele, e então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese o coração e os olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Verso 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa posteridade na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente de toda a terra do Egito. Aqui nós temos nas Escrituras um dos maiores momentos de perdão e graça. Qual a base? Note, 45, verso 5, vocês me venderam, reticências, mas Deus
Note os dois polos da elipse: a ação dos homens e, por outro lado, o Todo-Poderoso. Vocês me venderam, mas Deus. Esta é a clássica afirmação do controle providencial de Deus. Esses dois pontos, como eu dizia, os dois polos da elipse, são presentes em todos os eventos. De um lado, o mal intencionado pelas ações humanas ou pela ação cega das causas naturais. Por outro lado, a perfeita e corretiva vontade de Deus. Note bem, irmãos, fixar nossa atenção nesse último tem efeito libertador. Fixar nossa atenção em Deus tem efeito libertador. Tal atitude foi supremamente exemplificada em Cristo, de quem José é um tipo. João 14, verso 11, Jesus aceita a traição de Judas sem fixar os olhos no traidor. Diz o texto: o cálice que o meu pai me deu. Também vendido por algumas moedas. Voltando a José, 17 anos haviam se passado, até que as linhas confusas de um bordado visto pelo avesso, até que as perplexidades se tornassem patentes aos seus olhos. Afinal, ele compreende, não foram primariamente a inveja, a intriga, a malícia, o despeito dos seus irmãos. Os seus irmãos, eles eram apenas atores menores no grande drama da sua história. O principal ator era o próprio Deus, Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, que com mão que não treme, estava guiando as sinuosas curvas da estrada, da vereda. 2 vezes José insiste que não haviam sido seus irmãos, mas a própria providência divina que engendrara e conduzira os aparentes desacertos, as tragédias, os mistérios da sua vida, ajustando cada fio para a composição de um glorioso propósito. Deus não há chance. Deus não as escolhas humanas, boas ou más, o haviam trazido até onde ele estava. Aparentemente Deus estivera indiferente quando seus irmãos o colocaram no poço, quando os estrangeiros o levaram e venderam como escravo. Aparentemente Deus estivera indiferente quando as mentiras da mulher do oficial acrescentaram cravos à sua cruz, dor à sua desgraça, e o colocaram na prisão. Mas cada fato nesta lista de eventos tinha uma outra leitura, uma leitura diferente das aparências. Precisamente aquilo que parecia no momento golpes cegos do acaso, levaram a sua vida para mais perto da realização do seu chamado. A providência divina nada tem que ver com determinismo. Providência divina nada tem que ver com um karma inescapável. A providência divina é vocabulário exclusivo das escrituras cristãs. Vocabulário dos cristãos. Não vocês. Vocês eram apenas a figuração. Mas Deus. E isso expressa a convicção profunda de que, para além das causas humanas, do caos, da confusão que se instala ao nosso redor, para além de qualquer força, está o invencível poder daquele que não dorme e que tem nas mãos controle ilimitado para conduzir todas as coisas ao fim que ele tem em mente. Cada detalhe da história, os sonhos do adolescente José, bem como o sonho do copeiro, o sonho do próprio faraó, o mais poderoso monarca do período, a atitude dos seus irmãos, bem como o momento exato em que uma caravana de mercadores aparece, tudo do início ao fim. Os menores detalhes são utilizados na trama
de um propósito superior, invisível e incompreensível aos olhos humanos. O mais surpreendente e misterioso é que mesmo os atos pecaminosos das pessoas são utilizados e incorporados aos planos da providência divina. E aqui está algo que nós não podemos entender, acima da nossa lógica. Mas eu deveria aqui parar para esclarecer 2 pontos fundamentais. A providência divina, irmãos, amigos, não é um chamado ao passivismo humano, mas é um convite à fé, um desafio à integridade e ao envolvimento criativo. José fez o melhor que ele pôde fazer, ele foi o melhor que ele podia ser. Ele não cruzou os braços. W. Prescott, um vulto da história adventista, escreveu um pequeno livro intitulado Vitória em Cristo, Victory in Christ, que devemos, diz ele, que devemos fazer uma diferença entre aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós, em primeiro lugar, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que Deus não espera que nós façamos e aquilo que Ele prometeu fazer por nós. Diferença, primeiro, entre aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que Deus não espera que a gente faça e aquilo que Ele prometeu fazer por nós. Fazer diferença entre isto e aquilo que nós podemos fazer, aquilo que Ele espera que a gente faça e aquilo que Ele não prometeu fazer por nós. Há coisas que você pode fazer, que Deus espera que você faça e que Ele não prometeu fazer por você. Quando você tiver feito todas as coisas que você pode fazer, então, amigo, saia do caminho, cruze os braços e espere o livramento do Senhor. Espere dele aquilo que você não pode fazer, aquilo que Ele prometeu fazer por você e aquilo que Ele não espera que você faça. Em segundo lugar, não me entendam mal quando eu falo de que na história de José, mesmo os atos pecaminosos das pessoas são utilizados e incorporados aos planos da providência divina. Eu devo lembrar que Deus não causa o mal. Ele não mantém qualquer sociedade com o diabo. Quando as pessoas erram, estas são as suas falhas. Contudo, de uma maneira que nós não podemos compreender, o Altíssimo, acima da nossa lógica fraca, da nossa compreensão, Ele transforma o mal em instrumentos dos seus propósitos. A parcialidade de Jacó por José foi o seu pecado. Deus não forçou os irmãos de José a ter inveja dele e a vendê-lo, ou a odiá-lo. Não se pode culpar a Deus pela licenciosidade da senhora Potifar. Deus não foi responsável pelo esquecimento, pela ingratidão do copeiro. Mas sem que ele fosse culpado ou causador de tais males, de uma maneira misteriosa, nos conselhos da sua providência, o Todo-Poderoso não é tomado de surpresa. Seus planos não são frustrados pelos pecados e pelas fraquezas dos homens. Em todos os pecados contra José, Deus pacientemente esteve trabalhando em favor dele, e para a glória final dos seus propósitos. Irmãos, é a compreensão da providência divina que capacitou José a elevar-se acima de qualquer sentimento negativo. Sentimentos de vingança, de revanche, de retaliação. No capítulo 50, volta-se ao tema da insegurança dos irmãos de José. Depois que Jacó morre, eles raciocinam que agora era o momento quando José tomaria vingança contra eles. Essa é a famosa lei do lex talionis, ou
o lex talionis, a lei da vingança, do olho por olho. Disse que vingança é um prato que se come frio. José não partilhava dessa ideia. Capítulo 50, verso 15. Vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Mas a análise deles estava completamente equivocada. No verso 20, parte da conclusão do livro de Gênesis, novamente José reafirma a sua compreensão da providência divina. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para preservar e para conservar a vida. Note, se José tivesse se tornado amargo, se ele se tivesse tornado desafiador ou cínico, ele teria gasto tempo e energia alimentando a ira, o ódio, o espírito de vingança contra os seus irmãos. E então ele teria perdido a percepção das novas possibilidades que Deus, na sua providência, estava colocando no seu caminho. Muitas pessoas veem a vida através do retrovisor. Estão concentrados no passado e dessa forma deixam de ver as possibilidades que estão à frente. Confiança na providência divina liberta-nos do desespero, salva-nos do complexo de vítima, alimenta e nutre o espírito de gratidão e louvor. E eu gostaria de lembrar a você, irmãos, louvor é mega poder. Sabe por que o espírito louvor é poder? Porque ele surpreende o diabo. O diabo não espera que em circunstâncias desfavoráveis os cristãos atuem em louvor. O louvor é mega poder. Tal atitude afirma, confiança na providência divina afirma a certeza, a fé de que nada, realmente nada, pode ser feito contra aqueles que estão nas mãos de Deus, senão por permissão divina. E isto, afinal, cumprirá um propósito em nosso aperfeiçoamento para o reino perfeito. Confiança na providência divina torna-nos humildes e dependentes dele. Há muito tempo eu li um livro intitulado The Universe of the Hard Knocks, traduzido A Universidade dos Cascudos, das pancadas, o sofrimento. Não é bom em si, mas por aquilo que ele traz, ele pode amadurecer. Pessoas que nunca enfrentaram nenhuma dificuldade na vida são superficiais. Há muito tempo, no tempo ainda do antigo ginásio, eu aprendi uma quadrinha. Naquele tempo era estava em estilo aprender quadrinhas. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plástico repouso adormeceu. Quem passou pela vida e não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, disse que José, pelas adversidades da vida, tornou-se de um menino mimado num poderoso e sábio conselheiro. Confiança na providência divina torna-nos humildes e dependentes dele, de Deus, como exemplificado na história de José, quando afinal ele foi levado ao topo do poder. José não atribuiu a si qualquer mérito pessoal. Deus me fez regente da terra do Egito. Ele não reclama para si nenhum mérito. Além disso,
ele enxerga o propósito superior da oportunidade que Deus lhe colocara nas mãos para a preservação da vida. Amigo, irmão, irmã, jovem voltando da comportagem, trazendo na mala apenas um fracasso. Está você perplexo hoje? Confuso com os eventos obscuros da sua vida? Desanimado? A vida lhe deu alguma bordoada que você nem sabe de onde veio? Sente-se você vítima de intrigas, da má vontade, da traição de pessoas em quem você julgou poder confiar? Sente-se você desorientado por circunstâncias desconexas e adversas? Uma enfermidade, um desemprego, traição e abandono. Qualquer que seja a sua situação, você pode estar confiante acerca do futuro. Não importa qual seja o obstáculo, o desafio, considere quem prometeu estar ao seu lado. José suportou todas as adversidades, os reveses, sem desistir. Por quê? Porque ele se lembrou do sonho de grandeza que Deus lhe havia dado. Ele sabia que de alguma forma Deus o conduziria ao grande propósito da sua vida. Deus também nos deu um grande sonho. Um sonho mesmo maior que o sonho de José. Não o sonho de autoridade ou de governo sobre a família ou o domínio de um reino com reconhecimento humano, mas o sonho de sermos testemunhas de Cristo. E afinal reinar com Ele sobre o mundo renovado. Esse é o plano de Deus para cada pessoa em Cristo. Por isso nada nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por isso nada pode impedir a realização desse grande destino, a não ser a nossa própria incredulidade, a nossa própria escolha. Você pode hoje estar vendo o bordado da sua vida ao avesso. Você já viu um bordado ao avesso? Um emaranhado de linhas, que nem de longe poderia sugerir o mosaico perfeito do outro lado. Mas aceite, creia na providência divina. Faça o que você pode fazer. As coisas que Ele não prometeu fazer por você. E as coisas que Ele espera que você faça. Confie nos seus planos dEle. Mesmo que eles sejam temporariamente misteriosos e sem sentido. Relacione os fatos da sua vida com Deus. E dê glória a Deus por aquilo que Ele pode realizar. Por você e em você. Eu digo aos alunos que nós ainda estamos vendo a vida como que através de uma janela de avião. Muito pequenininha, um horizonte muito pequeno. Muita coisa que pode parecer desconexa, sem sentido. Isso porque a gente tem apenas os fatos parcialmente. Se nós pudéssemos ver todos os fatos em sua projeção maior, com um horizonte maior, aquilo que parece não fazer sentido faria pleno sentido. E muita coisa que pode estar fazendo para você sentido hoje, se você tivesse todos os fatos em mãos, talvez essas coisas não fariam qualquer sentido. Há 17 anos atrás, a minha esposa estava grávida do nosso terceiro filho. Tudo parecia estar perfeitamente correto. O parto seria no Shady Grove Hospital Adventista, na área de Washington.
Quando a criança nasceu, o cariótipo foi feito, a trissomia 21, uma granada caiu em nossas mãos. Granada então. E eu me lembro perfeitamente, naquele fevereiro, naquele inverno, no terceiro andar do hospital, olhando através das janelas as luzes distantes da cidade. É provável que não tivéssemos ainda dado a informação naquele momento à minha esposa. A criança havia nascido com uma síndrome. E eu fiz então a oração mais absurda, mais ignorante, mais insana, vista hoje, 17 anos depois. Eu pedi que Deus não deixasse a criança viver. Em 17 anos, Deus nos tem surpreendido com uma bênção extraordinária, talvez a maior ou uma das maiores bênçãos que recebemos nessa criança. Aprendemos com ele aquilo que os livros, que os mestres, que a escola não poderiam ensinar. Para complicar mais o quadro, a criança nasceu com uma condição cardíaca, exigindo uma cirurgia quase que alguns meses depois, sem praticamente fôlego, senão para respirar e para se alimentar, meio arroxeado. Deus tem 1000 formas de nos surpreender. Eu tenho considerado muitas vezes, porque Deus permite tais situações. Algum tempo atrás eu recebi uma foto do nosso pequeno Maico. A minha esposa escreveu atrás: minha proteção, referindo-se a ele, minha proteção contra o egoísmo. Em muitas circunstâncias, o meu conselheiro, quando eu perco a paciência, ele percebe, ele diz: pai, o Jesus não gosta. E o que você pode argumentar? Meu pequeno anjo da guarda. Deus tem 1000 formas, amigos. Mas eu não podia ver 17 anos atrás. E da minha insanidade, querendo abrir mão de uma das maiores bênçãos que poderiam ter vindo a nós. Meu querido irmão e amigo, eu termino. Nós vivemos numa subdivisão do universo chamada Via Láctea. Bilhões de estrelas. Se nós contássemos uma estrela por segundo, seriam necessários 2.500 anos para contá-las todas. Mas Deus, dizem as Escrituras, conhece cada um, chama cada uma por nome, e nenhuma delas tem faltado. Ele conhece você pessoalmente. A mão que criou o universo, a mão que sustenta o mundo no espaço, a mão que colocou o brilho nas estrelas e colocou o perfume no veludo da pétala, não se esqueceu de você. Deus o abençoe. Jesus é o sol que pode aquecer a sua vida, transformar você, transformar circunstâncias e levar você à realização do grande propósito que Ele certamente tem para a sua vida.